Guarde. Graças damos ao Senhor Jesus. O amor de Deus, ele está acima de qualquer esforço, de qualquer pensamento. Está acima do nosso deitar, do nosso levantar. Está acima de tudo que nós possamos fazer. Porque não é o que nós fazemos, é o que Ele fez por nós, amém? Então, quando falamos do amor de Deus, esse amor tem que estar vivo no coração daqueles que se dizem cristãos. Muitas vezes nós vemos, tem um ditado, e na verdade é uma realidade, né? As pessoas dizem, um amigo é aquele que vê o seu amigo fazendo algo errado ou algo que não vai dar certo, ele vai lá e adverte esse amigo. O amigo chega a ficar bravo, mas outras pessoas não se preocupam, elas deixam você fazer. Mas o amigo, ele está envolvido, está preocupado com você. Muitas vezes ele está vendo o problema antes que aconteça. Talvez ele passou por aquele caminho que você está passando. E essas coisas têm que acontecer na nossa vida cristã também. Muitas vezes o seu irmão, seu amigo, irmão, a família de Deus, não está vivendo corretamente a palavra de Deus, está falhando em alguma coisa. Aí você, como amigo, como irmão, você chega e adverte aquele seu irmão, seu amigo, porque vocês estão caminhando junto para uma terra além dos pensamentos humanos, além dos olhos humanos. Então nós estamos aqui para um cuidar do outro, amém? Por mais que o seu irmão fique chateado com você, chegue a ele e fale assim, irmão, isso que você está fazendo não está certo, não está correto. Estamos aqui para ajudar nossos irmãos nessa jornada, amém? Então vamos ler em João, capítulo 13, e no versículo 34, Jesus está dizendo, um novo mandamento eu vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu amei a vós, que também vós, uns aos outros, vos ameis. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vós amardes uns aos outros. Bondoso Deus e Pai Celestial, obrigado, meu Deus, por mais um momento na presença do Senhor. Obrigado pelos meus irmãos e por tua palavra, Senhor, que não há de voltar vazia, Senhor. Te agradecemos, ó Pai, e pedimos encarecidamente no nome do Senhor Jesus Cristo, que abençoe seus filhos. Dê livramento a cada um deles, ó Pai. Pai Santo, que eles possam ter uma semana abençoada, livre de todo mal, ó Deus. Porque eles são seus discípulos, ó Pai. Te agradecemos no precioso nome do Senhor Jesus Cristo, para a tua glória hoje e sempre. Amém. Graças a Deus. Então, nosso Senhor Jesus estava conversando com os apóstolos.
Ele estava dizendo, um novo mandamento eu vos dou. Esse mandamento é o amor. Que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós. Que também vós, uns aos outros, vos ameis. Esse é o mandamento do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque você tem Ele como seu mestre. Eu tenho Ele como meu mestre. E esse mestre, ele deu um mandamento para o seu povo. Não são todos que vão cumprir esse mandamento, porque não tem amor neles. As pessoas, elas têm um amor falsificado. Eles não são discípulos de Jesus. Então é através desse amor que Jesus está dizendo aqui, ó, no versículo 35, ele está dizendo, nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vós amardes uns aos outros. Então Jesus está nos dizendo que as pessoas conhecerão isso. Elas entenderão que você é discípulo de Jesus, porque vocês estão amando uns aos outros. Os filhos de Deus, eles se amam. Eles sentem necessidade de estar ao lado do outro. Eles sentem necessidade de estar buscando a Deus. Eles dão testemunho de Deus aonde eles vão. Então, se tem amor em você, você corrigirá o seu irmão. Porque o amor de Deus é corretivo. O amor de Deus é corretivo na vida dos filhos dele. Isso é muito tremendo que Jesus está dizendo para os discípulos. Sobre amar uns aos outros. Porque o povo sabe, as pessoas entenderão que essas pessoas são discípulos de Jesus. Mas eu vou continuar lendo um pouquinho mais aqui em João 13, para nós entendermos por que Jesus estava falando isso. Jesus disse aqui, já voltando um pouco no versículo 20, ele disse, na verdade eu vos digo, se alguém receber o que eu enviar, recebe a mim. E quem me receber a mim, recebe aquele que me enviou. Então Jesus, ele enviaria, né, seus discípulos. Ele estava dizendo que quem recebesse um dos enviados dele, estaria recebendo a ele. Porque quando Jesus envia alguém, aquele alguém que ele enviou tem que falar as mesmas coisas que ele falaria. Então é por isso que quando você recebe o enviado, você recebe aquele que enviou. Porque você vai estar falando aquilo que Jesus falaria. Amém? Deus envia um pregador para uma igreja, e se aquele pregador, ele está pregando aquilo que Jesus falou, e quando você recebe esse enviado, você está recebendo Jesus. Amém? E continuando, está escrito, tendo Jesus dito isto,
turbou-se em espírito e afirmou dizendo: na verdade eu vos digo, que um de vós há de trair. Um de vós há de me trair. Olha que afirmação que Jesus fez. Por que essa pessoa iria trair Jesus? Porque essa pessoa não era um dos discípulos de Jesus, por mais que estava no meio. Então, por mais que a pessoa está dentro da igreja, muitas vezes a pessoa leva uma vida tão santa no meio de seus irmãos, que você acha que aquela pessoa não existe pecado, não existe falha nela. E quando Jesus disse isso, no versículo 22 está escrito: então os discípulos olhavam uns para os outros, duvidando de quem ele falava. Não duvidando de Jesus, mas eles estavam perplexos entre si, preocupados, duvidando quem poderia ser essa pessoa. Sabe por que eles estavam nessa situação? Porque eles eram todos iguais. Muitas vezes você olha para uma pessoa, você pensa que ela é um cristão que está ali. Às vezes você olha para uma pessoa, pode ser membro da sua família natural. Às vezes a pessoa só quer aproximar de você para tirar você da presença de Deus. Às vezes a pessoa nunca andou com você. De repente ela começa a se aproximar de você para tirar você da presença de Deus. Mas até então os discípulos não entenderam quem era. Porque estavam todos na mesma condição. No versículo 23, está escrito: ora, um de seus discípulos, aquele a quem Jesus amava, estava reclinando no seu seio, no seio de Jesus. Esse discípulo é João, o discípulo amado, o discípulo que Jesus amava. Vocês observam que não tinha inveja entre eles. Olha, ele está com a cabeça inclinada no peito de Jesus. Ele é mais próximo de Jesus do que nós. Ele está querendo ser mais importante do que nós. Não existia isso entre eles. Não existia essa inveja entre eles. Porque ali estava o amor no meio deles. Isso Jesus disse, que você tem que amar um ao outro. Amar Deus acima de todas as coisas. E Jesus disse: um novo mandamento eu vos dou, que amardes uns aos outros. E essas coisas estavam no meio dos seguidores de Jesus. Então eles queriam saber quem era a pessoa ou o discípulo que iria trair o Senhor. Então tinha o discípulo João, que estava com a cabeça encostada no seio, no peito de Jesus. Então os dos discípulos tiveram uma ideia. Estavam todos na mesa. Versículo 24 está escrito: então Simão Pedro fez um sinal a este, para que perguntasse quem era aquele de quem ele falava. Observa, Pedro fez um sinal. Ei, viu, irmão João? Ele fez um sinal a esse que estava com a cabeça no peito de Jesus.
Então Pedro fez esse sinal para que perguntasse quem era aquele de quem ele falava. Inclinando-se ele sobre o peito de Jesus, disse-lhe: Senhor, quem é? Porque alguém iria trair o Senhor. E eles estavam achando que estavam todos no mesmo patamar. Estavam todos iguais. Eles precisavam saber quem era. Versículo 26. Jesus respondeu: É aquele a quem eu der o bocado molhado. E molhando o bocado, o deu a Judas Iscariotes, filho de Simão. Vocês observam que era na Santa Ceia. Aí ele deu o pão da ceia umedecido com vinho a Judas. E no versículo 27, quando Jesus deu esse bocado a ele, está escrito: após o bocado, após comer do pão e do vinho, entrou nele Satanás. Está entendendo? Uma pessoa que não faz parte do corpo de Cristo. Está entendendo porque nós falamos: examinai o homem a si mesmo? Às vezes a pessoa chega na igreja sem se examinar. Observa se você está devendo alguma coisa para Deus. Estamos devendo a Deus todo momento. Mas observa se você está fazendo o seu trabalho de cristão. Para você não chegar na mesa do Senhor indignamente. Esse indigno, chamado Judas, quando ele comeu do pão umedecido com vinho, Satanás entrou nele. E muitas vezes a pessoa está na igreja com Satanás nela e não sabe. E quando Satanás entrou em Judas, continuando lendo aqui, está escrito: Disse, pois, Jesus: O que fazes, faze-o depressa. E nenhum dos que estavam assentados à mesa compreendeu a que propósito lhe dissera isto. Porque como Judas tinha a bolsa de dinheiro. Judas era o tesoureiro da igreja. Como Judas tinha a bolsa, pensavam alguns que Jesus lhes tinha dito: compra o que nos é necessário para a festa, ou que desse alguma coisa aos pobres. Foi isso o entendimento que eles tiveram. E tendo Judas tomado o bocado, saiu logo. Era já noite. Vocês entendem isso? Então, por que Jesus estava falando sobre o mandamento que é o amor? Um novo mandamento eu vos dou, que amardes uns aos outros. Porque esse amor não estava em Judas. Esse mandamento não estava nele. Quando você vê pessoas na igreja que não sentem amor por você, quando você sente amor, você cuida. Você vê que a pessoa ela não cuida das coisas de Deus. Ela não se preocupa. Então, devido a essas coisas, quando esse fato ocorreu, Jesus disse:
Jesus disse que nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vós amardes uns aos outros. Tem que ser o amor de Deus. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho, enviou amor, enviou sua palavra. Então o amor tem que estar nos filhos de Deus, porque de tudo só restará o amor. Não ficará outra coisa a não ser o amor. Graças a Deus, o amor de Deus está acima de tudo. É isso que Deus quer para seus filhos. Em 1 João, capítulo 2, versículo 5, está escrito: mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele, verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele. Aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Amém? Então, observe o que João está nos dizendo aqui. Qualquer que guarda a sua palavra. Jesus disse: um novo mandamento eu vos dou. Qualquer que guarda a tua palavra. Qualquer que vive como ele. Porque João está dizendo, deve andar como ele andou. E o amor de Deus está verdadeiramente nessa pessoa. E é o amor de Deus que vai nos tirar daqui. A sua porção é amor. A palavra de Deus é amor. Deus é amor. E no primeiro versículo dessa mesma passagem aqui de João 2, 1 João 2, João está dizendo: meus filhinhos, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. Se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é justo. E quem é esse advogado, Jesus? Ele diz: ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Então você o conhece, você o entende. É por isso que ele diz aqui no versículo 3, e nisto sabemos que o conhecemos. Como que você sabe que você conhece ele? Aí João nos diz, se guardarmos os seus mandamentos, um novo mandamento eu vos dou. Se guardarmos os seus mandamentos. Aquele que diz eu conheço e não guarda os seus mandamentos é mentiroso. E nele não está a verdade. Então, amado, o mandamento de Deus tem que estar nos filhos. Jesus, ele trouxe o mandamento do Pai para você. Um novo mandamento eu vos dou. Jesus, ele não ia te dar um mandamento que o Pai não tivesse ordenado. Porque o Pai é amor. E o Filho estava dizendo para que nós amássemos uns aos outros. E do outro lado, quando você sair daqui, só vai existir amor. Só vai existir amor do outro lado.
Só vai existir paz do outro lado. Graças a Deus. E nós vamos nos recordar de tudo do outro lado. Nós vamos conhecer as pessoas do outro lado. Na mensagem desde então, quando o irmão Branham ele foi levado do outro lado, ele disse nessa mensagem, no parágrafo 237, porque são duas mensagens desde então, né? Tem uma mensagem desde então, pregada em 1959, dia 31 de dezembro de 1959, e tem uma outra mensagem com o mesmo título, pregado no dia 16 de julho de 1960. Então ele diz nessa mensagem: eu olhei e vindo através da multidão, e ali vinha minha própria querida esposa. Olha como que vale a pena você levar a mensagem do amor, a mensagem de Deus. O mesmo amor que está desse lado é o mesmo amor que vai estar do outro, porque tudo é Deus. Eu olhei, e vindo através da multidão, e ali vinha minha própria querida esposa. Ela morreu quando ela estava com 22 anos. Com 22 anos de idade. E ali vinha ela, a mãe de Billy Paul. E ela chegou e disse: eu disse, ela me chamará de seu esposo. Ela estava abrindo o caminho entre as mulheres. Vocês observam que era algo real. É para lá que você está indo. É além do sublime. Ela estava abrindo o caminho entre as mulheres. E acenando para mim. Olha só que coisa. Eu podia ver aqueles olhos negros simplesmente brilhando. Ela era uma garota alemã. Ela correu e lançou seus braços ao meu redor. Ela disse: meu querido irmão, do outro lado somos todos irmãos. Ele não era esposo dela do outro lado. Ela não ia ver ele como esposo do outro lado. Meu querido irmão. E lá havia uma mulher, muito bonita ali de pé. Simplesmente me abraçou e disse: meu precioso irmão. Entende, amados? O amor de Deus. Esse amor não estava em Judas. Ele não podia amar o outro. Ele não podia amar Jesus. Ele andava com os discípulos e não amava os discípulos. O que é discípulo? Seguidor.
Então você, quando a igreja está reunida, ali existem seguidores de Cristo. Quando vocês estão na igreja, vocês são seguidores de Cristo. Vocês são discípulos de Cristo. Agora eu pergunto, vocês amam uns aos outros? Porque é um mandamento do Senhor. E vocês observam que essas pessoas que estavam do outro lado, que o irmão Branham estava encontrando com elas, abraçando, feliz, é porque o amor estava reinando ali. Essas pessoas já saíram daqui com amor. Meu precioso irmão. Então a Hope, ela colocou seu braço. Esta era minha esposa. Ela colocou o seu braço ao redor desta outra mulher. Ela disse: não é isto maravilhoso? Ele está conosco. Ele está conosco agora. Eu disse: eu não compreendo isso. Eu disse: eu não compreendo. Ele não estava entendendo aquele acontecimento. Gente, do outro lado, o irmão Branham chega a dizer: o céu é real. Vale a pena você passar por sacrifícios aqui. Vale a pena você passar por perseguições aqui. Mas uma coisa que você não pode perder é o mandamento do Senhor. Estamos num momento de transição. Aquilo que não é amor tem que sair dos filhos de Deus. Porque só ficará o amor. O arrebatamento está para finalizar a qualquer momento. Mas sairá daqui somente aquele grupo, aquele pequeno grupo que tem amor. Aquele pequeno grupo que tem amor nele. Mensagem: adoção, mistério predestinado de sua vontade. Bom, Branham disse: assim diz o Senhor. Não era o William Branham falando. Quando o profeta diz assim diz o Senhor, ele está dizendo: é Deus que está falando, não eu. Paulo separava isso quando ele dizia: digo eu e não o Senhor. Mas quando William Branham diz: assim diz o Senhor, você tem que parar e prestar atenção, porque é o Senhor que está falando. Isto tomará o amor perfeito para te colocar naquele lugar. Que lugar, gente? Além da cortina do tempo. Sem o amor perfeito você não vai. O amor perfeito é o amor de Deus. Deus é amor. E esse Deus, ele desceu aqui na terra para que ele possa morar em você. Quando nós falamos corpo de Cristo, você já parou para pensar que estamos falando do seu corpo também? O corpo não é seu. É o corpo de Cristo. O amor não é seu, é o amor de Cristo em você. Se Cristo está em você, morando em você, porque o corpo é de Cristo, então ele tem que morar no corpo. Então, quando Deus está no corpo, o seu corpo vai produzir aquilo que Deus está produzindo. A sua mente já não é mais a sua mente, é a mente de Cristo. Aí é Cristo falando. Uma palavra, um pensamento expressado. Deus está pensando e você está expressando.
Porque agora Cristo está em seu corpo. Isso tomará o amor perfeito para te colocar naquele lugar. Pois isto é tudo que havia lá. O que havia lá? Amor perfeito. Gente, o que não é amor não entra lá. Então, se não tem amor em você aqui, não tem como você ser transportado daqui para lá. Agora você entendeu que Deus precisa morar no seu corpo. Quando falamos o corpo de Cristo, você está dizendo, esse corpo não é meu. Esse corpo é de Cristo. A palavra é de Cristo. Porque agora é Cristo agindo através de você. Pois isso é tudo o que havia lá. Não importa quantas demonstrações religiosas, quantas boas ações você tenha feito, ou seja, o que for que você tenha feito. Aquilo não entrará, aquilo não contará nada naquele dia. O que tomará será o amor perfeito, nada mais. É o amor perfeito. Então, seja o que for que você faça, coloque de um lado tudo mais, até que você esteja cheio do amor de Deus. Até que você possa amar aqueles... Quem é aqueles? Diz, aqueles que te odeiam. A pessoa, ela odeia você. A pessoa, ela está te suportando ali. Mas lá no fundo, ela odeia você. O irmão Brana disse, você tem que amar essas pessoas. Você tem que amar aqueles que odeiam você. Aí você fala, eu preciso me esforçar. Não, você não precisa se esforçar, porque aquele que está em você é amor. Então o que vai sair de você é para qualquer pessoa. Independente de quem seja, tem que ser amor. Mensagem desde então, parágrafo 141, irmão Brana diz, e aqueles homens me colocaram em um imenso lugar alto. E me colocaram ali. E eles estavam louvando a Deus. Nenhum deles me beijou. Apenas me abraçando e dizendo, irmão, nosso precioso irmão. Eu olhei e as pessoas estavam vindo de todas as partes. Eu disse, o que é isto? E aquela voz agora, de ninguém, a mesma voz que havia falado no quarto, ainda continuava comigo. Deus não deixa você. O anjo não deixa você. O mesmo Deus que está falando com você aqui, que está conduzindo você aqui, é o mesmo que vai estar com você do outro lado. Ele estava dizendo, aquela voz que estava comigo no quarto, ainda continuava comigo do outro lado. E o que aquela voz estava dizendo para ele? Disse, isto é amor perfeito. Nada que não seja amor não entrará ali. Isso é um testemunho dos céus.
Isso eram os anjos falando para ele. Aqui só tem amor perfeito. Todos que estão aqui é perfeito. Mas essa perfeição tem que começar aqui embaixo em você. O mesmo Deus que começou a boa obra, ele vai aperfeiçoar você. Quando você fala do corpo de Cristo, Cristo precisa morar no seu corpo. O amor precisa estar no seu corpo. Hebreus capítulo 4, o profeta disse, ele disse, agora observe, o primeiro é o amor perfeito. E que amor perfeito é esse? O que é esse amor perfeito? Ele disse, este é o amor de Deus. Deus é perfeito. E quando o amor de Deus está em você, você é perfeito. Não é que você é o bom, é que o perfeito está em você. É que o perfeito agora está morando na casinha chamada Paulo, chamado Mário, chamado Cláudio, João, e assim sucessivamente. Amor perfeito. Este é o amor de Deus. Puro e inadulterável. O seguinte, vem ali. O seguinte vem ali. É o amor filial. Este é o amor que você tem pela sua esposa e pelos seus filhos. E o outro o quê? O outro amor. O outro vem depois daquilo. É o amor da cobiça. O outro é o amor do ímpio. E isto vai indo até se tornar imundo. Simplesmente segue pervertendo. Observa o amor do ímpio. Um amor da cobiça. Tem pessoas com esse amor na igreja. Elas não recebem o amor de Deus. Elas recebem o amor da cobiça. Que é o amor que está em outro ser que não é Deus. Então Jesus separou. Jesus disse, meus discípulos, eles vão ter o mesmo amor que está em mim. Porque as pessoas vão perceber isso. As pessoas vão dizer que eles são meus discípulos, porque eles estão andando da maneira que eu ando. Eles estão andando da maneira que Jesus anda. Graças a Deus. Mensagem à fé perfeita. O profeta disse, e quando nós éramos pecadores e estranhos, gente, quando nós éramos pecador e estranhos, vocês não são mais. Observa que o profeta está dizendo isso no passado. Estando sem Deus ali no mundo, nesse lodaçal de trevas, então Deus veio a nós. Deus buscou a você. Você entendeu? Você estava no mundo de trevas. Você estava no mundo de lodo, o profeta disse. Ele chega a dizer lodaçal. Mundo de lodo, sujo, na lama. Ele disse, Deus buscou você, buscou a você. Não você a Deus, porque você não busca a Deus. O homem está fugindo de Deus. Mas é Deus que busca o homem.
Aí ele está enquadrando, alinhando o que ele está dizendo com a Bíblia, com as Escrituras. Ele diz, as Escrituras dizem, as palavras de Jesus. Ele diz, ninguém pode vir a mim a menos que o Pai o traga. Então o amor de Deus tem se manifestado em você. Esse Deus tem levado você até Jesus. Esse ninguém pode vir a mim se o Pai não o trouxer. O que é ir a mim, vir a mim? As pessoas, elas não entendem isso. Elas pensam que é chegar andando até onde Jesus está. Ninguém entende que revelação é essa. Ninguém entende quem eu sou. Ninguém entende a pessoa que eu sou. Ninguém entende o meu propósito se o Pai não trouxer até mim e revelar isso para ele. Ninguém pode vir a mim a menos que o Pai o traga. O profeta disse, Deus desceu ao lodaçal onde você se encontrava. Lhe buscou e lhe tirou. Tirou você de lá. Isso deveria produzir um amor perfeito. Isso deveria produzir na pessoa um amor perfeito nela. Porque um Deus perfeito desceu aonde nenhum homem iria. Nenhum homem vai descer num lugar vulgar. Nenhum homem vai descer a uma casa de prostituição e vai tirar aquela mulher de lá. Nenhum homem, ninguém vai descer a uma penitenciária e tirar uma pessoa de lá. Ele está dizendo que Deus desceu aonde ninguém mais podia ir. E tirou você de lá. O profeta disse, isso deveria produzir um amor perfeito em você. Tinha que produzir um amor perfeito. Mas somente os eleitos de Deus, eles vão sentir esse amor perfeito. Eles vão sentir esse amor pelo próximo. Quando ele vê um irmão falhando, ou não agindo como um cristão na palavra de Deus, você tem a obrigação, como um cristão, chegar e falar assim, irmão, não faça isso. Isso não está enquadrado no amor perfeito, irmão. E se aquela pessoa, se tiver uma pequena fagulha do amor de Deus nela, ela vai ouvir você. E vai deixar de fazer certas coisas que vinha fazendo. O profeta disse, olhe o que você era antes e o que você é agora. Quem fez a mudança? Alguém lhe amou. Alguém amou você. Não pode você então ter fé no que ele tem prometido? O amor real e genuíno produzirá confiança em sua palavra. O amor genuíno. Ele vai transmitir confiança. Ele vai transmitir farresia. Você não vai ter medo de continuar com esse Deus. O profeta disse, ele me encontrou quando eu não era nada ainda. Não era nada e ainda não sou nada. Mas agora estou em suas mãos. Ele me amou. E me tomou quando eu não era digno de ser amado. E com você sucedeu igual. Ele nos tem mudado. É como disse a irmã de cor quando estava testificando. A irmã disse, não sou o que devo ser, nem tampouco o que quero ser. Mas a verdade é
que não sou o que antes era. E ainda que havia vivido de alguma parte, algo havia sucedido. E assim é. Amém? Graças a Deus. Nós não somos o que queremos ser, mas o que nós éramos. O que você era, você não é mais. O que você fazia, você não faz mais. Pessoas que você interagia, você não interage mais. Porque você já não é mais o que você era. Agora você está mudado e transformado pelo amor divino de Deus. Quando o amor divino encontra o seu lugar, ele é projetado e chega até o seu destino. O amor de Deus, ele é projetado, ele não para por ali. Ele chega até o destino dele. Ele tem um destino na sua vida. Ele tem um destino na vida do cristão. Não temos que estacionar. Apenas temos que sair da frente e deixar o Espírito de Deus nos conduzir. Amém?